Olá, sejam bem-vindos ao programa de análise da cultura pop. Sou o Dr. Vinícius Farani, psicólogo. Toda quinta-feira, agora no nosso Instagram, vamos ter um bate-papo sobre literatura, livros clássicos, filmes, seriados. Então eu vou estar tentando trazer algum conteúdo, alguma análise dentro da lógica da psicologia, dos estudos da cultura, sociologia, antropologia. Vamos fazer então um grande debate, uma grande análise para compreender e tentar entender um pouco mais aquele seriado que você assiste, aquele livro que você gostaria de ler ou até que você já leu, e vamos então aprofundar um pouco mais. Vamos dar início hoje com uma pergunta bastante interessante. O que é que O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, O Médico e o Monstro e o Frankenstein e até o personagem Hulk, o que é que eles têm a ver com a sua própria história e o que é que eles têm a ver entre si? Dentro da psicologia analítica, nós trabalhamos com o conceito de arquétipo, que apesar de muito conceito místico, basicamente o arquétipo ele está falando sobre os nossos instintos. O que Jung nos traz é que por mais diferente que a cultura seja, por mais diferente que nós sejamos através da nossa história de vida e através da cultura, alguns elementos instintivos eles se repetem. Alguns padrões de comportamentos eles se repetem. Modifica a imagem. Ou seja, o Frankenstein é diferente do Médico e o Monstro do Dr. Hyde, é diferente do Dorian Gray, é diferente do Hulk. Culturalmente eles apresentam elementos diferentes, mas existe uma base central. Uma base que está em todos esses livros, em todos esses filmes, em todos esses materiais que a cultura vem produzindo e é tão humano que se repetem. O que é que esses personagens estão falando? Sobre aquelas nossas dificuldades em lidar com os nossos elementos de sombra, com aquele elemento que é o elemento moralmente menos valorizado por a gente. Todos nós temos um monstro dentro de nós, seja um monstro, seja um Hulk, seja um espelho. O que isso quer dizer? Que todos esses livros, todos esses filmes, todos esses contos, eles estão falando para a gente aprender a lidar com aquela nossa natureza mais difícil, aquela nossa natureza que a gente não gosta, mas que de repente ela aparece. Como é que ela aparece? Ela aparece às vezes no alcoolismo, ela aparece nos nossos desejos amorosos por alguma pessoa idealizada, que a gente não consegue controlar os nossos desejos, pelos nossos desejos e fantasias sexuais que nos dominam, pelas nossas vontades, pelas nossas raivas que de repente emergem. E muitas vezes isso inclusive lembra de outro personagem, o Pateta. Ele tinha um desenho que era o Senhor Motorista, que é um exemplo muito similar ao Médico e o Monstro, que é de uma pessoa extremamente calma, uma pessoa extremamente educada e que de repente ela explode, ela entra em fúria quando ela está atrás do volante. Então o que é que todos esses personagens estão falando é justamente sobre aquele elemento que a gente se surpreende quando a gente diz, nossa, mas aquela pessoa é uma pessoa tão calma. Nossa, aquela pessoa é uma pessoa tão intelectual, uma pessoa tão compreensiva, mas em certos momentos ela perde completamente o controle. Hoje nós estamos numa cultura do qual a gente tenta lidar com a questão da masculinidade. Hoje em dia fala muito sobre a masculinidade tóxica. Não gosto muito desse termo. Por quê? Porque todos nós somos tóxicos em algum momento, porque todos nós temos o nosso elemento de sombra. Criar uma fantasia de que o ser humano vai se tornar um ser evoluído e que de repente ele vai deixar de enfrentar todas essas situações, é uma fantasia. E é uma fantasia um tanto quanto ingênua, porque o processo da psicologia é justamente o oposto. É o processo da gente aprender a encarar aquele elemento que não é o elemento tão bem visto socialmente. E por que nós temos isso? E aí o Médico e o Monstro, que foi o último livro, inclusive, que eu li dessa pequena coleção, ele traz alguns elementos tão interessantes. O elemento de sombra, como Jung sempre falou, não é um elemento ruim. Ele é um elemento que não foi desenvolvido. Como assim? Por exemplo, quando o médico ele está no formato de monstro, ele relata em algum momento do livro, na verdade nos momentos finais do livro, portanto aqui vai ter alguns spoilers, apesar de que vocês normalmente já conhecem o enredo, eu recomendo
que leiam o livro de qualquer forma, mesmo conhecendo a história, eu nunca tinha lido, e ao ler você se surpreende com uma leitura bem feita, não é à toa que se torna clássico, um conto intrigante, um conto de suspense. Então é isso que faz um clássico. Eu sempre digo para os meus alunos, clássico não é chato, né? Não é à toa que ele se tornou um clássico. O clássico ele consegue traduzir o mundo de uma forma especial, com uma leitura intrigante, uma leitura que enriquece. Então leio de qualquer forma. Então nos momentos finais do livro, o Dr. Jekyll, né, que inclusive a versão original vai falar justamente sobre o mistério do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ele vai dizer que o Mr. Hyde trazia para ele vontade, trazia para ele vida. Por que isso? Como é que o monstro vai trazer vida? É a mesma coisa que o Hulk. Você tem um doutor ali, também muito pacato, cheio de muito medo, com muita insegurança, e de repente você tem um monstro que é justamente o oposto. E esse oposto, ele então é aquilo que te falta. Então é um elemento complementar, não é um elemento a ser negado, é um elemento de complementariedade. Ou seja, muitas vezes a gente tenta ser uma boa pessoa num contexto social, politicamente correto, e a gente vai negando a nossa natureza dentro disso. Só que nisso, ao negar em nome do outro, a gente também vai escondendo as nossas próprias energias de vida, nossa coragem de falar, nossa coragem de enfrentar, nossa coragem de realizar algumas coisas. Então, quando a gente na psicologia analítica trabalha com a ideia de complementariedade, não quer dizer que você vai se entregar aos prazeres da vida de uma forma descomedida, vai dar vazão descomedidamente à sua violência. Mas você pode integrar isso de várias formas. Por exemplo, utilizando isso na prática esportiva, utilizando isso para ter coragem para escrever, para falar aquilo que você gostaria de falar e que o pudor não te permite. E você vai se tornando uma pessoa insegura. Então, o médico e o monstro, assim como o Hulk, ou assim como o retrato de Dorian Gray, é sempre aquela pessoa que ela se afastou. Ela gerou uma polaridade muito grande dentro dela. E essa polaridade pode se tornar um risco. Então, o elemento interessante de todo esse material é que nos fala justamente do risco que tem quando a gente se separa de nós mesmos. Então, a nossa tarefa é uma tarefa de complementariedade, é uma tarefa de dialogar, descobrir o que há de interessante nesse lado secreto, o que há de positivo nesse lado secreto. A gente pode pensar, poxa, mas você falou de um dependente químico, de um alcoólatra, como é que isso pode ser bom? Muitas vezes a pessoa vai para a dependência química porque é uma pessoa muito criativa, é uma pessoa muito espontânea, e às vezes a sociedade não permite que ela seja, e através da droga ela consegue dar vazão a este outro lado dela que ficou esquecido. Então, uma das formas da gente trabalhar, inclusive terapeuticamente, essa situação, é possibilitando que a pessoa seja criativa sem precisar das drogas. Perceba que no processo terapêutico eu nunca vou virar para o paciente meu para dizer eu vou acabar com esse seu lado, vamos negligenciar esse lado. Não, o que a gente vai fazer é vamos transformar, vamos conduzir, vamos pegar esse conteúdo que está sendo utilizado desse aspecto tão negativo e vamos tentar pegar essa energia de vida e tornar em algo positivo. Podemos trazer isso dentro de uma lógica, como eu já falei, da pintura, da arte, da escrita, da fala. E a gente então aprende com o nosso lado sombrio. As nossas sombras, elas não estão ali à toa. Elas fazem parte da nossa personalidade. Então eu deixo aqui esse convite para vocês lerem todo esse material. Recomendo, são leituras super agradáveis, leituras inclusive simples, leituras rápidas, extremamente profundas, valorosas e que podem servir apenas para o seu divertimento, para você ter um belo conhecimento ou até no processo terapêutico. Fica o convite até a nossa próxima quinta-feira das nossas análises da cultura pop. Abraço!